Glória a Deus, que manhã abençoada, né? Nós acreditamos, nós cremos que Ele nos amou e por isso eu e você estamos aqui. Eu pedi pro pessoal da música ficar, tem uns que estão de jaqueta, mas para eles virarem de costa pra gente, olha lá, né? Olha que coisa linda, aleluia! Né? Porque Ele nos amou, eu sou livre. Porque Ele nos amou, Ele nos deu o Espírito Santo. Porque Ele nos amou, eu sou rei sacerdote. Porque Ele nos amou, eu sou filho de Deus. Porque Ele amou, eu e você podemos celebrar, podemos cultuar o nosso Deus. Obrigada, irmãos, muito obrigada, né? O pessoal da música aqui nos abençoando, nos servindo nesta manhã tão especial. Você pode tomar o seu lugar, por gentileza. Hoje é uma manhã de festa, estamos aí num final de semana de festa, né? Desde sexta-feira, tivemos a ordenação dos nossos irmãos ao ministério. Foi uma noite muito, muito especial. Ontem tivemos um culto aqui, conduzido pelos teens, pelos jovens, para aqueles que são jovens há mais tempo, como eu, né? Então, estávamos aí também celebrando a Deus. Foi um tempo muito, muito especial. E hoje pela manhã, como o Jetterson falou, é para os fortes. Eu falei, hoje é uma mensagem para os fortes, corajosos que saíram das suas cobertas ou que estão nos acompanhando aí pela internet. Mas esse é um final de semana que nós queremos celebrar a graça, a bondade, o amor de Deus, a graça que foi dispensada a esta igreja, né? Então queremos louvar a Deus. E graça é isso, é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Né? E nós ouvimos palavras tão maravilhosas, o pastor Pio na sexta, ontem o pastor Rômulo, e meditando na palavra de Deus, é isso, é só pela graça. 12 anos só pela graça. 12 anos, a graça de Deus nos sustentando, nos conduzindo, nos guiando a esse tempo, guiando você para esse lugar, né? Então nós queremos louvar, adorar a Deus, porque Ele já nos amou. Então, inclusive, o tema que nós demos para esse ano é Ele nos amou. Né? Talvez alguém pense assim, mas Ele nos ama hoje, no presente. Sim, Ele nos ama, mas Ele nos amou lá na cruz do Calvário, quando Ele deu Jesus. E tudo, exatamente tudo que eu e você precisamos para ter uma vida abundante, Ele já deu. Então já está no passado, porque Ele já fez isso, lá em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, dando tudo o que eu e você precisamos. E nós não precisamos fazer mais nada, só crer, só confiar, só descansarmos nele. Nessa vida, quando nós recebemos, tá? Aqui acho que é o microfone, então vamos trocar. Né? Mas quando nós recebemos esse presente, que é a graça, nós podemos ter uma vida abundante. Então, essa graça abençoadora, essa graça que nos transforma, essa graça, na verdade, graça significa dádiva, significa presente, significa dom, mas a graça também é uma pessoa. Né? A graça de Deus foi manifesta a todos os homens, essa graça é Jesus. Então, para nós não ficarmos batendo aqui, vai dar certo. Né? Louvamos a Deus por isso. Então, essa graça é uma pessoa. E hoje o tema desta meditação, nessa manhã, é sobre o desfrutarmos da graça. Como desfrutarmos dessa graça que foi dada gratuitamente. Esse dom, esse presente, essa dádiva de Deus. Né? Nós somos agraciados. E tudo isso é pela graça de Deus. E nós queremos, assim, levantar realmente um altar de gratidão a Deus nesse final de semana, porque é somente pela graça, não tem outro motivo. Eu gostaria de ler com você o Salmo 127, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, que fala sobre isso. É um texto conhecido, mas é um texto muito central nas nossas vidas, na vida da igreja. Esse é um texto que tem que estar constantemente no nosso coração. Diz assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, se não for o Senhor a edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, pois aos seus amados ele dá enquanto dormem. Olha, um texto lá de Salmos, né? Mas que tem tudo a ver com as nossas vidas hoje. Tem tudo a ver com o nosso dia a dia hoje. E tem tudo a ver com esse aniversário. Né? A gente sempre olha, a gente louva a Deus por cada ministério, por cada trabalho, por cada irmão que serve aqui nesta igreja. Porque a gente faz uma festa linda, mas é porque cada um faz um pouquinho. Né? Passamos a semana inteira aí, irmãos do backstage trabalhando, servindo, mudando, limpando, o pessoal do ensaio ensaiando, tocando, o pessoal das mídias fazendo, trabalhando. Mas se o Senhor não fizer, tudo isso será inútil. Se o Senhor não estiver em casa, não vale a pena. Se o Senhor não estiver na nossa igreja, não vale a pena. Né? E esse texto está dizendo isso, que é só pela graça. A graça é esse lugar onde nós colocamos Jesus, o Senhor, no lugar principal. E nós dizemos, é por Ele, é para Ele. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, é porque Ele nos abençoou. É porque Ele está edificando, é porque Ele está construindo algo maravilhoso. E assim é. Então esse texto está dizendo, olha, se o Senhor não fizer, todo o nosso trabalho não vai ter resultado nenhum. E nós queremos meditar um pouquinho mais sobre isso. Mas lá em Romanos, capítulo 11, versículo 6, ele diz, se é pela graça, né, já não é pelas obras. Olha que texto forte. Porque nós muitas vezes achamos que é o nosso esforço. Ah, não, é o meu esforço como pastora, porque a igreja dá trabalho. E a gente pensa isso às vezes, irmãos. A gente acha que às vezes os nossos resultados são pelas nossas obras. E muitas vezes até a salvação nós queremos comprar com as nossas obras. Não, Deus me abençoou porque eu sou um filho dedicado. Eu sou um filho que frequenta a igreja, eu sou dizimista, eu sou... Não, irmãos. Nós somos abençoados porque Ele nos amou. Nós somos amados porque simplesmente Ele nos amou. As bênçãos, a cura, a provisão é resultado daquilo que Jesus fez. É resultado da graça. É resultado desse amor imerecido. A quem nada merece. Se é pela graça, já não é pelas obras. De maneira que a graça, se assim fosse, a graça já não seria graça. Porque se eu tivesse que fazer algo para conquistar a Deus, já não seria graça. A pessoa tem que te pagar algo em troca, não é mais presente. Presente é quando você dá algo para alguém, sem esperar nada em troca. E foi esse o amor com que Ele nos amou. Em troca. Olha que amor mais lindo. Então, tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, é por gratidão. É por gratidão por esse tamanho desse amor. Mas vamos voltar um pouquinho lá no Salmo 127. E aqui eu queria extrair 3 resultados quando nós desfrutamos dessa graça. Então, a graça, quando você entra nesse lugar de graça, quando você entende a vida. E olha que tremendo. Ele começa dizendo, Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, o primeiro ponto aqui que eu queria trazer para nós nessa manhã é sobre edificação e trabalho. Então, esse texto está dizendo que se o construtor da casa não fizer, porque ele é aquele que constrói, ele é aquele que edifica, em vão vai ser o nosso trabalho. Então, é necessário nós distinguirmos essas duas ações.
Trabalho é o conjunto de atividades produtivas ou criativas que um homem exerce para atingir determinado objetivo. Isso é trabalho. Né? É um esforço humano. Mas você sabia que você pode trabalhar sem ter resultados? É isso que o texto está dizendo. Que se o Senhor não estiver no centro, você vai trabalhar e morrer na praia. Você vai fazer, você vai trabalhar a sua vida inteira e no céu, ou na vida, ou a nossa vida aqui presente, você talvez não reine em vida. Você não vai usufruir da vida abundante que Deus tem para você. Mas se você colocar Jesus como Senhor, Ele como construtor, Ele como edificador, Ele vai edificar. E edificar significa construir, significa estabelecer, erguer ou elevar uma construção de acordo com uma estrutura pré-estabelecida e com o auxílio dos materiais necessários. Isso é edificar. Isso é construir. Não é só trabalhar por trabalhar. Nós podemos trabalhar e devemos trabalhar. A Bíblia nos ensina a trabalhar. Né? Porque o meu pai trabalha, eu trabalho até agora, Jesus disse. Mas ele está dizendo que o centro, o construtor, o edificador é Ele. É Ele que edifica, Ele que constrói. E se nós colocarmos Ele nessa condição, o nosso trabalho vai produzir edificação. Você vai construir algo que dure eternidade. Você vai trabalhar não pela comida que é passageira. Você vai trabalhar não só para pagar as suas contas. Você vai trabalhar não só para deixar talvez uma herança para os seus filhos. Você vai trabalhar para edificar algo para o reino. Algo que dure gerações. Tão lindo ouvindo o testemunho do Jetterson, da Raquel. O Jetterson contando do pai dele, né, um evangelista, trazendo palavras. E a gente fica meditando, eu fico meditando nos meus pais e avós, que também foram pessoas que semearam nas nossas vidas. E se hoje eu estou aqui, eu creio que é resultado disso. Né? E talvez morreram sem ver algumas promessas. Mas eles deixaram um legado. Eles deixaram uma herança. Eles deixaram palavras que vão abençoar gerações. Né? Dizem que muitos dos bens financeiros o pai constrói, o filho usufrui e o neto destrói. Né? O filho gasta tudo que você construiu. Quem sabe dure 2 gerações. Mas será que vai, né, permanecer? Mas aquilo que você constrói em Deus, aquilo que Deus constrói, durará eternamente. Porque estamos construindo não para homens, não para uma geração, não para deixar para alguém, mas estamos construindo algo que vai durar eternamente. Pense, irmãos, os apóstolos pregaram o Evangelho e ele chegou até nós. O Evangelho chegou até nós 2000 anos depois. Porque alguém trabalhou para o reino e edificou para o reino. Não só trabalhou, mas ele permitiu que Deus construísse, que Deus edificasse essa igreja. Olha uma história que está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 47 a 49. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, ou sobre areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Esse texto, Jesus está contando que nós podemos construir e trabalhar, mas ele fala, olhe, quem é o fundamento? Quem é a rocha? Quem é o lugar que você está construindo em cima do quê? Porque se você construir em cima da areia,
Se você construir em cima só de pensamentos humanos, terrenos e passageiros, vão vir as águas, vão vir as adversidades, vão vir as circunstâncias, difíceis talvez, e vai levar a casa embora. Mas se você construir a sua casa em cima da rocha, os ventos vão vir também. Né? A vida com Cristo, muitos falam assim, a vida com Cristo não tem problema. Não, os ventos batem também. Mas sabe qual é a diferença? Você está firmado. Você está firmado na rocha. E nada pode tirar você desse lugar. E nada vai destruir. Né? E a gente fica pensando nesses 12 anos, alguns ventos, algumas tempestades. Né? Mas nossos pés estão firmados na rocha. Amém? E daí o nosso trabalho não é em vão. Porque o texto lá de Salmo diz que se o Senhor não construir, em vão é o nosso trabalho. Mas se nós trabalharmos e Ele for o nosso construtor, não vai ser em vão. Né? Lá no Novo Testamento, Paulo diz, o vosso trabalho, irmãos, não é em vão no Senhor. Porque se você faz nele, para Ele, não é em vão, você está construindo algo. Ah, mas eu não vejo, às vezes tem coisa que a gente não vê o resultado, mas a gente está fazendo para Ele. A gente está construindo nele. Né? E daí o resultado pertence a Ele. 11 anos da graça de Deus. Né? E dá certo. Às vezes a gente fica pensando, é o pregador. Ontem nós ouvimos o pastor Rômulo contando. Não é o pregador. Não é estratégia. Não é o grupo familiar. Não é o grupo de serviço. Não é o louvor que é maravilhoso. É Ele. É Ele. É Ele que dá o crescimento. Ontem recebemos uma palavra maravilhosa de um tempo de crescimento, de um tempo de abundância, de um tempo de transbordar que o Senhor está preparando para nós. E eu falei, é agora, eu recebo. Né? Mas lá em 1 Coríntios 3, 6, acho que eu não passei esse texto, mas diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Irmãos, quem dá o crescimento? Deus. Quem dá o crescimento para a tua empresa? Deus. Quem dá o crescimento de maturidade para os nossos filhos? Deus. É Ele que dá o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nós plantamos, nós regamos, nós evangelizamos, mas isso não é nada, porque é Ele que dá o crescimento. É Ele, é Ele, é Ele. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Se o Senhor não edificar, em vão é o nosso trabalho. Né? E aqui fala, nós podemos aplicar esse texto em tantas áreas da nossa vida. Se o Senhor não edificar o seu casamento, dar florzinha no dia dos namorados, é em vão. É um trabalho que você pode fazer. Né? Desafiar os maridão aí, vai agradar a sua esposa, dar um presente para ela, né? Esse é o plantar, é o regar. Mas o nosso casamento deve ser construído na rocha. Puxa, mas eu estou construindo, eu estou edificando uma família, os nossos filhos. Crie eles em cima da rocha. Eu vi um testemunho tão lindo da pastora Rose, era um coffee time, era uma entrevista e era sobre criação de filhos. E ela citou esse texto. Ela falou, quando eu descobri isso, que se o Senhor não cuidar dos meus filhos, em vão é o meu trabalho, eu descansei e confiei no Senhor. E eu tenho aplicado isso para a minha vida. Senhor, é o Senhor que faz, não sou eu. E daí a gente confia, a gente crê, a gente abençoa e a gente descansa. E nós vamos ver isso logo em seguida. Mas esse edificar serve para várias áreas da nossa vida.
Ah, o Senhor me deu uma palavra, uma empresa. Se o Senhor não edificar a sua empresa, em vão é o seu trabalho. Se você não edificar a sua empresa na rocha, vão vir as crises. Talvez crises mundiais, né? Como vivemos. Estamos vivendo uma guerra, uma pandemia. Uau, e agora? O que faz? É os ventos, as tempestades, as águas subindo, os ventos soprando. Ah, não, minha empresa está sobre a rocha. Então Deus vai construir, Deus vai dar estratégia, Deus vai dar o meio, Deus... Você pode ficar tranquilo, porque o construtor é Ele. E você acha que Ele vai errar? Não, Ele não erra. Ele não erra. A gente erra, né? Às vezes eu falo que construção realmente é para os fortes, porque começa a construir, daqui a pouco muda, daqui a pouco pedreiro, daqui a pouco não sei o quê. Construir é algo difícil. Né? Se tivesse aqui os arquitetos, os engenheiros, tem que ter um planejamento. E Deus já planejou. Ele é o construtor. Se o Senhor edificar, teremos o resultado, teremos essa construção maravilhosa. O segundo ponto aqui é que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre esse resultado da graça. Então, o primeiro resultado é a edificação, a construção. Mas o segundo resultado que esse texto nos mostra é a proteção. É a proteção que só Ele pode dar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sentinela ou vigiar é esse estado de alerta. Você fica espiando, vigiando, né? Você fica observando. Você toma conta, você observa, você cuida de maneira atenciosa, com cuidado. Você faz o controle. Mas se o Senhor não guardar, percebem a diferença entre guardar e vigiar? Esse texto está dizendo que você pode vigiar. Né? Ter um olhar atento, um olhar cuidadoso, um olhar de atenção. Mas se Ele não guardar, toda a tua atenção, todo o teu cuidado vai ser em vão. E aqui realmente, se o Senhor não guardar, e guardar fala de impedir a ação do inimigo. Você percebe que o vigiar é uma ação passiva que você faz de observação, de cuidado, de atenção. Mas o guardar é impedir a ação dos inimigos. É defender. O Senhor vai defender a sua causa. Ele vai te proteger. É muito mais que vigiar. Né? Porque a gente, às vezes, pode pôr lá uma câmera de segurança. Você está vigiando a sua casa. Mas guardar é mais do que isso. Guardar é impedir que o inimigo avance. Né? E aqui, irmãos, eu falei dos filhos, é a mesma coisa. Né? Eles vão crescendo. E chega uma hora que a gente não consegue mais vigiar, a gente não tem olho em tudo. A gente fica lá, controlando. Olha o celular, olha não sei o quê, olha não sei o quê. Mas se o Senhor não fizer, se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar... Né? Nós, como apacentadores, líderes de grupo familiar, irmãos, se o Senhor não guardar, não é o nosso trabalho, não é o nosso cuidado que vai proteger. É o Senhor. Então, é tudo por Ele, para Ele. Isso é desfrutar da graça. Olha o que diz Salmo 121, 3, do 2 ao 8. Olha que texto maravilhoso. 121, do 2 ao 8. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. O nosso Deus não dorme, gente. O nosso Deus está vigiando, Ele está guardando. Aquele que te guarda não dormitará. É certo que não dormitará, e nem dorme o guarda de Israel.
O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Não tem como eu me separar da minha sombra. Eu estou indo aqui, a minha sombra vai junto. Ele é a minha sombra, sabe por quê? Porque onde eu for, Ele está junto comigo. Ele está me protegendo, Ele está me cuidando, Ele está me guardando. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém? Você crê nisso? Você crê que Ele é aquele que te guarda? E por isso nós não precisamos temer. Irmãos, nós precisamos desfrutar dessa graça, receber essa graça e dizer: Deus, isso é meu. Eu não preciso temer, eu não preciso temer o sol que castiga de dia, nem a lua que castiga de noite. Aqui está falando de ações das trevas contra a nossa vida. Talvez você fale assim: você não conhece o meu chefe, o meu trabalho. Talvez aquele sol te castigando de dia. O sol é bom, ele aquece. Mas muitas vezes, nós estamos vivendo dias em que essas circunstâncias, o meu trabalho, a minha atividade, isso está me castigando, isso está me judiando. Mas o Senhor está lá. Ele é aquele que te guarda. Ele é aquele que te protege. Nós precisamos receber isso e desfrutarmos disso. Senhor, os meus pés não vacilarão. Eu não preciso temer, eu não vou vacilar. Às vezes nós ficamos, mas... E puxa, ontem eu achei tremenda a palavra do pastor Rômulo aqui falando sobre os filhos, Às vezes nós como pais, que difícil criar os filhos nesse tempo. Num tempo de tantas adversidades, num tempo em que há uma influência muito forte das trevas. Não, irmãos, nós não precisamos temer, porque os nossos filhos são do Senhor. Eles são bênção do Senhor. E o Senhor é quem os guarda. E o Senhor não permitirá que os pés deles vacilem. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos declarar isso. Nós precisamos liberar isso e profetizar isso sobre eles. Que os nossos filhos crescerão e desfrutarão da graça. Desfrutarão da abundância. Desfrutarão da paz que só o Senhor pode dar. Então nós falamos sobre o desfrutar da graça, daquele que edifica, daquele que protege, mas esse texto também fala de nós desfrutarmos do descanso que só Deus pode nos dar. Vamos ler lá o Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Olha o conteúdo, a forma que esse texto está falando. Quando eu vejo assim, levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente pelo alimento, a gente vê uma vida de sacrifício, não é assim? Isso é o sacrificar, é você fazer além, É comer, dormir tarde, acordar cedo, pegar no pesado. E ele está falando que tudo isso, se Deus não for o Senhor, será inútil. Comer o pão de dores, porque Deus é aquele que dá. Ele não vende, Ele dá. Ele dá, Ele concede o sono a quem Ele ama. Quem é amado de Deus aqui? Aleluia, somos amados. Esse texto está dizendo que Deus dá àquele que Ele ama. Na verdade, lá em João 3,16 diz que Deus amou só a mim e a você? Não. Ele amou quem? O mundo. Então Ele amou a todos. Ele amou o pobre, o rico. Ele amou aquele que está bem-sucedido e aquele que não está.
Deus amou a todos e Ele deu Jesus por todos. Por isso nós podemos pregar o Evangelho, por isso nós podemos anunciar, porque Ele amou o mundo, Ele amou a todos. Então esse descanso que o texto fala, esse sono é para todos, não é só para mim e para você. Às vezes nós olhamos algumas situações, nós fomos lá no Irmãos à Obra, lá no projeto social, e nós trabalhando lá na casa de uma pessoa que nós fizemos uma ação social, e nós saímos de lá, e daí as irmãs comentando, e alguém falou assim, puxa, quando a gente vem nesses lugares, a gente percebe o quanto a gente é amado. Não, mas eles são amados. E por isso nós estamos lá. Porque Deus ama aquelas pessoas. Deus ama a todos. E Deus quer expressar esse amor através de mim e de você. Quantas pessoas, irmãos, nós encontramos cansadas, sobrecarregadas, exaustas, trabalhando desta forma, levantando de madrugada, repousando tarde, comendo pão de dores, sofrimento. Isso fala de sofrimento, fala de sacrifício. Esse texto está falando que o teu sacrifício, e sacrifício fala de você abrir mão do seu conforto. Fala também de algo para você conquistar algo. Estou me sacrificando porque eu quero conquistar algo. E muitas vezes a vida cristã e a vida do dia a dia vai exigir de você sacrifícios. Em alguns momentos da vida. Eu estou falando, puxa, mas eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, porque uns irmãos acordam às 4, né? Que tem que pegar o ônibus às 5. Né? Eu preciso ficar. Mas ele está falando quando você faz isso, colocando a tua esperança de que é isso que vai te abençoar. O que te abençoa não é o teu sacrifício, meu irmão. Tudo isso é inútil. O que te abençoa é Deus que dá. E Ele dá de graça. Ele dá abundantemente. Ele dá gratuitamente. Ele dá o descanso para aqueles que Ele ama. E aqui fala desse descanso, desse amor. Então, outro item aqui que a graça produz, quando nós adentramos nesse campo da graça, reconhecendo que é Ele que faz e fez tudo por nós, é o campo do descanso. A Bíblia também nos diz lá em Mateus 11, 28 e 29, um texto bem conhecido. Nós lemos ontem. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Recentemente estava num culto de mulheres, estava falando com elas, que a mulherada pega no pesado. E eu estava falando, mas o que mais cansa a gente não é trabalhar. Porque se você trabalhar muito e estiver cansada fisicamente, você dorme uma noite de sono, tira um passeio. Mas o que nos cansa são as preocupações. O que nos cansa é as ansiedades. O que nos cansa é estarmos ansiosos pelo dia de amanhã. Isso nos cansa. O que nos cansa é, às vezes, estarmos repetindo uma coisa e não conseguirmos sair daquele ciclo. Mas Jesus, Ele convida justamente o cansado. O Pio mencionou na sexta, eu falei, uau, esse é Jesus. Quem é o líder que ia convidar um monte de gente cansado para andar junto? Líder, você quer os animados, você quer os fortes, você quer as pessoas que têm competências. Mas Jesus fala assim, não, venham a mim, os cansados, os sobrecarregados, porque eu vou dar para vocês o descanso. Eu vou dar para vocês o alívio do vosso cansaço. E esse texto diz, é Ele que dá o descanso, é Ele que produz em nós essa paz. E descanso para mim fala de paz. Às vezes nós estamos na correria, mas o nosso coração está em paz.
Você vai trabalhar. Talvez você precise acordar cedo. Talvez você precise dormir tarde. Talvez você precise até se sacrificar. Mas o seu coração está descansando, está em paz. Você sabe que quem está construindo é Ele. Você sabe que quem vai produzir algo é Ele. Fiquei olhando alguns milagres de Jesus. E eu falo, por que a Bíblia não cita que Jesus fez um milagre numa segunda-feira? Não cita. Por que a Bíblia não diz que Jesus realizou um milagre numa quinta-feira? Que com certeza Jesus realizou milagre em todos os dias da semana. Mas em alguns milagres, o texto vai começar dizendo, e era sábado. Porque lá no Velho Testamento, sábado era o dia do descanso. Lá no Velho Testamento, sábado representava esse descanso. E Jesus diz, quando você entra nesse lugar de descanso, nesse lugar de paz, nesse lugar em que a tua confiança está nele, os milagres acontecem. Os cegos vêm, os paralíticos andam. Porque é esse lugar de descanso, é esse lugar em que você reconhece que tudo é dele, por ele e para ele. Que não há mérito nenhum em fazermos nada para ele. Nós simplesmente reconhecemos quem ele é. Amém? Gostaria, já estou encerrando, se o pessoal da música quiser subir. Provérbios 3, 24 e 26. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina e nem da ruína que atinge os ímpios. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Olha a promessa de Deus para mim e para você. Pois o Senhor Ele é a nossa segurança. Ele é aquele que nos dá o descanso. Nós podemos descansar. Nós podemos confiar. E dizer, Senhor, o meu descanso vem do Senhor. A minha confiança está no Senhor. O Senhor é aquele que me guarda. Então nós voltamos lá para o Salmo 127 e podemos ficar bem tranquilos. Porque o Senhor está edificando. O Senhor está nos guardando. E o Senhor é aquele que nos dá o descanso. Esse texto de Provérbios diz, eu vou me deitar e não preciso temer. Irmão, você não precisa temer. Você não precisa ter uma noite atribulada. Você pode descansar com segurança. O teu sono será suave. Você não vai ter medo de pavor repentino e nem investida dos perversos quando vier. Pode ser que os ataques venham, mas você vai continuar em paz. Porque o Senhor é a nossa esperança. E Ele é aquele que guarda os nossos pés. Amém? Então nós podemos chegar nesses 12 anos com essa certeza, né, como igreja, que é Ele que fez. Amém? Ele que nos guiou até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas é Ele também que vai continuar guardando. É Ele que vai continuar protegendo. É Ele que vai continuar edificando. Né? Daqui a 12 anos é o Senhor que vai fazer. Então, às vezes, nós ficamos, não, mas como que vai ser e tal? É Ele. Estamos descansando nele. Estamos confiando nele. Estamos dizendo que Ele é a nossa rocha. Jesus é a rocha, na qual essa igreja, a minha família, a sua família, está sendo edificada. Amém? Em Hebreus 4:3, diz assim, porque nós, os que temos crido, é que entramos no descanso. Mas como entrar nesse lugar de descanso? Como usufruir dessa graça? Como entrar nesse lugar em que é Ele que constrói, é Ele que protege? Irmãos, é pela fé. É somente pela fé. É somente crendo que Ele já fez, é que nós podemos adentrar nesse lugar. Então, o nosso desafio é crer.
É receber essa palavra e dizer: Deus, eu creio que o Senhor está edificando. Eu entro nesse descanso. Eu vou desfrutar de tudo que o Senhor tem para mim. Eu vou desfrutar daquilo que o Senhor quer construir na minha vida. Eu vou desfrutar da tua proteção na minha vida. Eu vou desfrutar do descanso pela fé, porque nós cremos. Amém? Vamos nos colocar em pé.